Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente e via Skype, cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia nessa época de isolamento social. Muito bem-vindos! O nosso convidado deste episódio é o chefe Luciano Nardelli, o Lúcio, sócio da melhor pizzaria da cidade, a Carlos Pizza. Embora tenha um produto perfeito para se comer no restaurante, que tem 2 unidades em São Paulo, uma na Vila Madalena e outra na região dos Jardins, na Carlos hoje só existe delivery, e é disso que a gente vai falar também nesse nosso encontro. Muito bem-vindo, Lúcio! Obrigado, Arnaldo. Obrigado pelo convite e um prazer estar aqui. Lúcio, hoje você é sócio e pizzaiolo da melhor pizzaria da cidade, a Carlos Pizza. Mas antes de chegar lá, você teve uma longa trajetória de cozinha. Quando e onde você começou? Bom, meu começo foi em Buenos Aires. Eu sou do interior da Argentina, sou de Córdoba. E quando eu quis estudar cozinha, com 17 anos, não tinha em Córdoba escola. E fui para Buenos Aires, onde tinha 3 escolas, não mais que isso. É um período que não tinham escolas mesmo, né, Lúcio? Essa coisa da escola vem depois, né? Sim, era o comecinho das escolas, na verdade. Tinha começado 2 anos atrás os primeiros cursos. Então eu peguei no começo da turma, fiz 2 anos de gastronomia em Buenos Aires, e daí eu estagiei em alguns restaurantes. Um deles, chama Oviedo, um restaurante de cozinha espanhola, e ele me ofereceu para ir para a Espanha, me falou assim, eu te faço contato, você vai lá e de lá você continua tua carreira. E foi assim que eu comecei na Galícia. Da Galícia eu trabalhei em Galícia, País Basco, Extremadura, Catalunha, Madrid, e foi esse um pouquinho o meu começo. Quer dizer, você já começou fora também, quer dizer, você teve um período rápido em Buenos Aires, mas você já vai para fora do seu país de origem. Sim, com 21 anos eu já estava trabalhando na Espanha. E como foi essa experiência? É legal? Bom, foi incrível. Primeiro, sair de casa é muito legal, né? Com 17 anos já saí de casa, isso já foi o máximo. Buenos Aires eu não conhecia assim, desse jeito sozinho, então isso já me abriu a mente de outro jeito. Novos amigos, enfim, conhecer restaurantes de alta qualidade que eu não tinha na minha cidade. Aquilo já foi um novo mundo. Ir para a Espanha foi assim uma mudança, né? Porque a sorte é que é a mesma língua, mas também são diferentes costumes. Eram muitas horas de trabalho, muito mais que o que eu já trabalhava em Buenos Aires. Foi mais um ano fazendo estágios, então tudo é trabalho não remunerado. No máximo eles te dão um lugar para dormir, mas era assim, é parte do aprendizado. Escola de gastronomia são 2 ou 3 anos, o que é muito pouco, então você precisa trabalhar para você virar um cozinheiro. Então eu fiz um ano na Espanha, depois fui mais um ano na Itália de estágios, e depois voltei para a Espanha quase um ano. Então, no total foram 3 anos de estágio na minha vida e 2 de curso, 5 anos me formando. Esse período você não era remunerado? Como que você sobrevivia? Alguns restaurantes, metade, vamos dizer, eu passei por 10 restaurantes nesses 3 anos. Metade me dava uma ajuda de custo, 300, 400 euros, que é o que você usa para, enfim, basicamente viver um pouquinho, porque não alcança. Mas você tem comida paga e o lugar está pago para onde você dorme. Às vezes eu trabalhei no hotel, em outros lugares, restaurante, que me davam uma pensão, uma casinha. Você gasta pouco, você trabalha em média 12 horas por dia, você tem uma folga. O dia da tua folga você dorme. Então você não tem muito tempo para gastar dinheiro. Então é ótimo, assim, você economiza mesmo. Eu fui com uma mentalidade assim, eu estou aqui para aprender e eu posso trabalhar. Em um dos restaurantes eu trabalhava 16 horas por dia, tudo, eu e todo mundo. Era exaustivo, né? Mas assim, é um ganho tão grande que depois, quando você começa a trabalhar em outro restaurante, você trabalha 9, 10 horas, parece que você está assim, em um ritmo mais leve, né? Então, é como um aprendizado intensivo, acredito nisso. Você entrou pela Galícia, como você disse. Qual cidade que era? A primeira cidade chama Padrón, que é onde famosa pelos pimentões de Padrón.
Eu trabalhei lá com um chefe, que é uma personalidade lá da cidade, uma cidade que eu acho que deve ter 5.000 habitantes, não mais que isso, e ele chama o chefe Riviera. E ele é isso, ele é o personagem da cidade, o restaurador da cidade. Ele tem um hotel e tem um restaurante. Mas assim, eu estava em Oviedo, em uma cidade como Buenos Aires, onde Oviedo tinha acabado de fazer uma reforma assim, incrível, com tudo o máximo de tecnologia que podia ter um restaurante naquele momento. Quando eu cheguei em Galícia, em uma cidade de 5.000 pessoas, esse chefe tinha o dobro de equipamento que tinha Oviedo. Então, assim, claro, ele fazia casamento, ele fazia festa para 400, 500 pessoas. Então, ele tinha aqueles fornos Hatchnell incríveis, que na época era, para mim, tipo assim, eu tinha visto uma vida, que era no Oviedo, ele tinha 3. Ele tinha, enfim, máquina de vácuo, ele tinha aquele abatedor de temperatura para congelar rápido. Então, assim, ele tinha uns equipamentos incríveis. Isso me chamou muito a atenção. Entendi. Você lá nessa trajetória, eu perguntei do começo, porque embora estivesse numa cidadezinha pequena, o restaurante acontecia, né? Era um restaurante importante. Mas você chegou a estagiar com o Ferran Adrià, foi nesse período? Com o Ferran foi um ano depois. Eu comecei, acho que foi em fevereiro, eu trabalhei um ano, eu voltei para Buenos Aires 6 meses para trabalhar e juntar um pouquinho de dinheiro, e eu fui para Espanha em julho, que era quando era a temporada alta del Bulli, que era julho, agosto e setembro. Final de setembro, o Bulli fechava. Você conseguiu um feito, que foi estagiar no melhor restaurante do mundo naquele momento, que era o Bulli. Todo mundo desejava passar por lá, clientes e funcionários, e chegou até a ser matéria que impressionou os americanos no diário The New York Times. Como foi isso? Bom, no meu caso, eu acho que eu tive sorte, porque na Galícia eu trabalhei em 3 lugares. O terceiro lugar era o melhor restaurante da Galícia, que fechou, Toni Vicente. A Toni Vicente é uma mulher que, assim, considerada talvez a melhor cozinheira da Galícia. Ela tinha trabalhado na França, era da escola do Alain Ducasse, e ela era muito amiga do Ferran. E quando eu trabalhei com ela 2 meses, eu falei, Toni, ela só me dava, ela não me remunerava nada, ela só me dava um lugar para morar, e no final desses 2, 3 meses que eu trabalhei com ela, eu falei, Toni, queria te pedir um grande favor, você conseguiria para mim um estágio no Bulli? Ela levantou o telefone e falou assim, Ferran, posso te mandar um cozinheiro para você o ano que vem? Pode. Foi desse jeito, simples. Simples assim. Simples assim. Eu liguei uma semana depois, falei com um dos subchefes de Ferran e falei assim, que dia que você pode chegar aqui? Falei, não, quando que você quer? Então eu falei assim, você vem 1º de julho, você está aqui 1º de julho e vai ficar até final de setembro, ok? Combinado, ano que vem. Então assim, eu deixei feito meu estágio para um ano depois. Você também trabalhou com o Martin Berasategui, que também é uma estrela. Eu até comi recentemente em Barcelona, num restaurante que ele tem chamado La Sart, e ele tem várias casas, né, na Espanha. Como que é trabalhar com o Berasategui? Ou foi, né? Na verdade, com o Berasategui já foi um estágio mais curto. O estágio de Berasategui foi junto com o estágio do Andoni. Eu fui nos 2 restaurantes, basicamente 15 dias em cada. Isso foi nas minhas férias. Eu estava trabalhando aqui em São Paulo, no Figueira, e eu tinha um mês de férias por ano, e eu falei, bom, esse ano eu quero ir para a Espanha de novo. Isso foi, acredito que 2005. Eu fui para a Espanha, fiquei 15 dias em Mugaritz e 15 dias em Berasategui. Foi, assim, uma experiência muito legal, porque eu não tinha trabalhado ainda, essa foi a primeira vez de trabalhar no País Basco. Eu conhecia, tinha comido em algum restaurante, eu adoro a comida basca, mas eu já tinha um pouco visto isso 3, 4 anos antes, quando eu trabalhava no Bulli, que era um pouco um processo parecido, diferentes receitas, mas processo parecido, mesmo número de cozinheiros, mesmo número a pressão muito parecida, então eu já tinha visto esse filme. O mais importante, eu sempre falo que o estágio mais importante foi no Bulli, não pela receita que eu aprendi, sino pela disciplina, pelo nível de entrega que você tem que estar, de exigência. Como, assim, é o nível mais alto que eu trabalhei nesses anos. Foi um período curto, mas é o nível mais alto que eu trabalhei. Você consegue aplicar de alguma forma no seu cotidiano hoje numa pizzaria o que você aprendeu com esses mestres, o Adrià, o Berasategui, o Andoni?
Acho que assim, de cada restaurante que eu passei, eu acabo pegando a parte que eu gostei mais e aplico na pizzeria. Então, assim, com eles eu acredito que a padronização das receitas é fundamental. Muito restaurante que eu passei não tinha receita, era, sabe, tudo no olho, e aqui era, tipo, no extremo da perfeição de tudo ser padronizado. Isso a gente tenta fazer. Eu tento aplicar isso na pizzeria. A disciplina também, eu sou muito exigente na hora eu sou assim com horário, para mim tem que ser tudo certinho. Então, assim, tem coisinhas que eu fui pegando de cada negócio. Mas, por exemplo, de um dos restaurantes que eu gostei muito, meu último estágio foi na Califórnia, em São Francisco. Eu passei por 3 lugares, uma semana em cada. E eles têm, eu vi assim, um jeito muito legal de você ensinar as pessoas, ou de você trabalhar, que não é essa escola europeia, dessa, talvez assim, um pouco muito rígida. Então, assim, eles tratam os funcionários como parte assim, dos amigos, das pessoas, como os clientes também, assim, com o mesmo nível de trato, onde todo mundo senta e janta nas mesas dos clientes, os pratos parecidos. Eu gostei muito desse estilo de Califórnia. Então, aí também, que eu acho mais humano. Você já se queixou em outra oportunidade que você passou por maus tratos na Espanha, em especial o seu trabalho com o Berazategui. Isso continua a existir? Bom, no meu caso, esses 15 dias foi isso. Talvez isso pode ter ido mudando, porque muda de turma em turma, depende de quem que esse ano é o subchefe. Mas, assim, uma das coisas que me tocou, que isso eu falo assim, isso nunca para mim poderia existir, os chefes, os 3, 4 chefes sentados em uma mesa no meio do restaurante, almoçando, praticamente à la carte, assim, eles se faziam sua comida, e os 50 outros funcionários, eles comiam de uma panela, e os últimos 3, 4 que chegavam, às vezes já tinha acabado a comida. Então, isso, para mim, isso não entrava na cabeça. Como é que você pode exigir que uma pessoa seja legal com você, trabalhe bem, se você não tem um mínimo de respeito por esse cozinheiro? Então, isso não foi uma coisa legal que eu aprendi lá. Em El Bulli não acontecia isso. Em El Bulli, por exemplo, era muito mais... isso era muito mais legal. Todo mundo tinha seu horário, tinha exigência na hora do trabalho. Depois era um grupo muito, muito legal de trabalhar. E como que você acabou vindo para o Brasil, né? Que essa que é a história. Você veio para cá por quê, Lúcio? Eu estava em Madrid trabalhando num restaurante chamado Pedro Larumbe, e Pedro é um íntimo amigo do Belarmino Iglesias, dono do Rubaiá. E daí ele falou assim de mim, falou assim, olha, tem um menino aí trabalhando, tinha 21 anos, e eu fui lá conhecer o Belarmino. Ele mora lá também, né? Metade do ano mora em Madrid, metade mora aqui. E eu fui lá conhecer ele, e ele me falou assim, olha, eu estou abrindo um restaurante em São Paulo o ano que vem, você não quer fazer parte? E era o Figueira. E aí eu acabei aceitando para o ano que vem também, e eu cheguei aqui no Brasil e junto encontrei a turma do Francis e da Paola, e a gente teve a sorte de trabalhar com eles 6 meses no Figueira. Explica quem é o Francis e quem é a Paola, que todo mundo sabe, mas explica isso direito. Francis Maumann e a Paola Carosella. Porque o Francis Maumann foi a pessoa convidada pelo Belarmino Iglesias Filho. Na época o pai era vivo também, o seu Belarmino. Eu tive muita convivência com os dois. Seu Belarmino era uma figura, o mestre do serviço. Eu nunca vi pessoa mais chata para o serviço do que ele, né? Porque era uma coisa... Eu gostava às vezes de ir ao restaurante quando ele não tinha me visto e observar ele trabalhando, ele olhando assim. Ele tinha vindo mesa, né, também. Não, uma preocupação com o cliente, que era um negócio extraordinário. E eu me lembro também, a gente fez matéria, eu estava na época na Gazeta, mas a própria Vejinha também fez matéria, que foi um estouro o Figueira Rubaiá. Era uma coisa que congestionou uma rua aqui nos Jardins, em São Paulo, chamada Doc Lobo. Como era trabalhar, sobreviver, porque não deve ter sido fácil. Eu tinha a experiência do bullying, eu conseguia assim, sobreviver isso um pouco mais fácil. Era o mesmo nível de horas de trabalho. A gente trabalhava no começo, os primeiros 2 meses, eu acho que foram entre 14 e 16 horas por dia. Às vezes se folgava, às vezes não dava folga. Era muito difícil, com muita pressão, porque
a casa abriu fazendo 1.500 couvert por dia. Então, assim, por dia. A gente abriu dia 12 de junho, que é o dia do namorado aqui no Brasil, e esse dia acho que foram 1.000 refeições só à noite. Você fica louco, né, de trabalho e a gente não tinha ainda prática, né, era um time novo, eram 50 cozinheiros, mas não era um time que já vinha, sim, uma parte veio da Argentina, uma parte era do Rubaiá, eu que estava aqui com outra pessoa também, com um amigo que era do Bulli, e então assim, era um time meio que se formou aí em uma semana antes para abrir e fazer 1.000 couvert por dia, então assim, foi muito difícil. A Paola conseguiu fazer um trabalho incrível segurando esse restaurante. Ela disse que era exaustivo, ela já esteve aqui com a gente, ela foi a nossa convidada número 1, né? E ela fala que realmente foi um negócio, um desafio, né? Seguir. Agora, o curioso é que o Mallmann já usava os fornos de alta temperatura, essa cozinha. Ele que veio de uma linha culinária francesa, para quem não conhece, Francis Mallmann já foi considerado um dos melhores cozinheiros do mundo, né? Por revistas, publicações internacionais, e ele vinha de uma linha completamente francesa e mudou de cabeça, e ele implanta aqui no Rubaiá essa ideia do forno a lenha em alta temperatura. Como que foi trabalhar num primeiro momento? Dava certo? Vocês tinham medo de queimar coisas? Perdia alguma coisa? Como que era isso, Lúcio? Na verdade, o Francis, como ele, quem dominava essa técnica do forno nessa temperatura era o time dele, então assim, tínhamos 4 fornos e ele trouxe os forneiros de Uruguai, de Mendoza, então tinha um time formado por pessoas que trabalhavam em Los Negros, em Punta del Este, em José Ignacio, né? E em Mendoza. Então, assim, tinha seus forneiros, eu fiquei mais na parte do fogão, que era a parte que eu mais conhecia. Eu não conhecia, nunca tinha trabalhado com forno com essa temperatura, sim com forno a lenha, mas não a 500, 600 graus. E eles, um pouco assim, eles vieram para ensinar as pessoas que iam ficar, porque a ideia era 6 meses, eles voltam para seus restaurantes e a gente continuava. Então, claro, até eles também no começo queimavam prato, porque para eles também era, mesmo eles sendo super treinados, para eles também não era fácil fazer 150 daquele caixote de mar por dia, né? Eles faziam talvez 15, 20, 30, mas não 150 como se fazia lá, virou hit. E faziam assim, o menino que estava no forno era assim, ele saía todo queimado, né? Para eles também foi difícil. O famoso caixote marinho, que tinha um prato feito numa travessa de cerâmica cheio de frutos do mar, que era delicioso, né? E finalizado com um molinho muito simples de salsinha com alho e azeite, e isso virou um hit rápido, assim, virou o prato mais vendido na hora, né? Todo mundo, porque eles trouxeram um frescor, né, na gastronomia de São Paulo, fazendo esses pratos que a gente não conhecia, né, a apresentação é muito generosa, em caixas quentes, enfim, tudo era grande, né, e embaixo uma figueira, tudo era mega, mas deu muito certo, né. Ô Lúcio, mas você sabe que essa sua vida de falar que as pessoas se queimam, eu agora nessa minha quarentena de cozinheiro amador, olha aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver, a última queimadura que eu tenho é uma aqui na mão, dá para ver? Qual que é, frigideira? Eu não sei se foi na frigideira, se foi no forno, mas eu acho que foi na frigideira. Cozinhar é se queimar um pouco, né? Eu tenho aqui ainda queimaduras do Figueira, 2001. Olha isso. O Jacan sempre fala, o Henrique Jacan, que as pessoas deviam usar a manga comprida e que isso é muito útil realmente em cozinha, mas eu queimei a mão, não teve jeito, o dorso do dedão. Fazer o quê, né? Você saiu de lá e migrou para uma cozinha completamente diferente. Você foi em 2008 para o Dom, né? Tiveram umas passagens aí no meio, mas eu queria saber um pouquinho dessa sua experiência com o Alex Atala, com quem você trabalhou de 2008 a 2013 e chegou a subchefe, né? Como foi essa virada? Na verdade, eu estava em Madrid trabalhando no Rubaiá. Belarmino tinha acabado de abrir Madrid em 2006 e eu fui o chefe de lá 2006 a 2008. Fiquei 2 anos com ele lá. E depois eu quis voltar para o Brasil. Eu queria abrir meu restaurante em São Paulo. Quando eu voltei em 2008, eu voltei e com mais um amigo, falei, vamos abrir um restaurante, vamos. Aí comecei a procurar ponto, tá? Mas não tinha muito definido que tipo de comida eu queria fazer. Então eu ficava procurando ponto, achava alguns pontos e não sabia muito bem se aquilo ia dar certo ou não, porque eu acho que assim,
a primeira coisa que você precisa para abrir é talvez ter claro o que você vai oferecer, qual que é o teu cardápio. Eu acho que esse é e não era fácil para mim, porque eu tinha trabalhado na Itália, na Espanha, tinha Rubaiá, tinha muita coisa no meio, né? E para mim montar um cardápio, assim, eu sentava, escrevia horas e às vezes saía uma coisa muito, sei lá, diferente, assim, uma coisa que não era tão fácil. E fui lá falar com o Alex, falei assim, Alex, estou aqui, voltei, queria abrir um restaurante, estou procurando ponto. Falou assim, putz, legal, Lúcio. Falou assim, mas você está trabalhando agora? Não, eu falei, eu tô montando meu cardápio, procurando ponto. Eu falei, você não quer trabalhar comigo agora? Aí quando ele me ofereceu isso, eu falei, bom, eu sempre quis trabalhar no Dom, né? Porque é uma referência muito importante, o Alex é um cara incrível, eu já tinha uma amizade com ele, então assim, eu falei, quero. E comecei a trabalhar no Dom, assim, eu deixei meu projeto do lado 5 anos. E eu trabalhei nos últimos 2, trabalhei 3 no Dom e os últimos 2 no Riviera como chefe do Riviera. O Alex foi sócio desse bar, o Riviera Bar, que é um bar histórico na cidade de São Paulo, na esquina de uma rua chamada Consolação, com outra que todo mundo já deve ter ouvido falar. Eu estou falando para quem não está aqui em São Paulo, Lúcio, que não está com a gente, a Avenida Paulista. Então ele fica num ponto daquele cartão postal da cidade e o Alex foi sócio lá durante o período, não é mais. Agora, é legal trabalhar em cozinha, de bar-restaurante? Você curtiu essa experiência? O Riviera foi super legal, primeiro porque me deram carta branca, foi basicamente, você monta o cardápio, o Alex era sócio do Facundo Guerra, então, entre os dois, primeiro assim, eu não tinha trabalhado nunca com o Facundo, que ele é um empresário mais de bares e de casas de shows, mas também assim com um estilo muito particular de trabalho, e eles é isso, me deram muita liberdade, isso foi muito legal. Eu montei o cardápio, eu fui um mês antes de montar, eu fui para Califórnia, foi nesse momento que eu fui para Califórnia para ver um pouco a cena desses restaurantes lá, para poder aplicar isso no Riviera, e foi super divertido. Fiquei 2 anos até que surgiu a possibilidade de abrir a Carlos, mas eu curti muito, trabalhei muito também no começo, porque a gente também era Alex Atala e Facundo Guerra, 2 pessoas muito conhecidas que abrem um bar, e nesse lugar, assim, nos 3 primeiros meses foi assim, muito movimentado. Eu estava com um time de 25 cozinheiros, então tendo que treinar todo mundo, foi um desafio, mas foi muito legal. E num ponto icônico da cidade, né? Sim. Agora, você me surpreendeu, porque eu dei em primeira mão a sua ida para Carlos Pizza. Eu me lembro que você falou, chegou a hora de eu ter um restaurante, recebi um convite do Carlos Verna, que já era dono na época, depois ele passou adiante, da Galpão da Pizza, que fica no bairro paulistano da Pompeia. Você falou, eu vou. Eu me lembro que eu dei em primeira mão no meu blog, uma das várias notícias que a gente gosta de dividir com o leitor, com o internauta em primeira mão. Como foi mudar essa chave? Então, você vem de um processo muito interessante, né? Saiu lá de Córdoba, vai para a Espanha, passa pelos grandes chefes espanhóis, acaba chegando ao Brasil, tem uma experiência incrível no Figueira. Eu me lembro bem de uma matéria que eu fiz para você, com você, para a Vejinha, que era você guardando as sobras de vinho para fazer vinagre de vinho tinto. Você se lembra disso? Sim, no começo do Figueira. Exato, então a gente tem um relacionamento aí antigo, né? A gente se conhece há bastante tempo. Como foi esta mudança, a chave para você? Porque aí pizza é uma outra história, né? E você nem era o cozinheiro. Não, eu nunca tinha trabalhado em nenhum restaurante que eu passei, tinha trabalhado com pizza. O mais perto que eu cheguei foi o Figueira, que tinha um forno com uma temperatura parecida. Isso era que então assim, eu conseguia entender o forno, mas não o produto, que eu não conhecia muito. O Carlos, a minha sorte foi, o Carlos me faz esse convite, são 4 sócios, tem o Carlos, o Arthur e o Rodolfo, mas o Carlos faz o convite e junto com o Arthur, o Carlos tinha 20 anos de trajetória de pizza, então para Carlos era uma coisa mais natural, e ele tinha morado os últimos 6 meses antes de abrir a pizzeria em Nova York, então ele estava com essa cena de pizza individual, de lugares mais descolados, menores, com um foco mais no bar também. Então, assim, ele estava com essa muito fresco. Isso foi uma sorte, ter ele vindo nesse momento, aberto a pizzeria junto. Eu vinha com uma linha de cozinha, de uma linha de organização de restaurantes. Então, assim, e Arthur trazendo um pouco a parte da empresa. Ele tinha uma empresa
de importações de produtos da China, da Índia, então assim, muito bem sucedida, e entre os três acabamos formando esse time, que depois também entrou Rodolfo para cuidar da parte financeira. Então assim, cada um, é muito legal quando a gente se junta e temos nossas reuniões, porque cada um ainda tem seu aporte, o Carlos ainda tem sua experiência, eu não sabia nada de delivery, nenhum restaurante que eu trabalhei teve delivery na vida, e o Carlos fazia delivery de pizza desde sempre. Então, assim, cada coisa que vai surgindo, ele tem essa experiência passada que acaba ajudando muito nas nossas decisões. Só te interromper um minuto, não tem jeito, gravação ao vivo, cada um no seu canto, tem moto que passa, é carro, é telefone que toca, então quem está nos ouvindo não perca a atenção, porque vai rolar, a gente está em ambientes muito naturais, cada um na sua casa, o Luciano, o Lúcio, fez a gentileza de me atender na pizzaria, então onde ele está agora, e ainda assim, mesmo em quarentena, a gente tem movimento pela cidade, né, Lúcio? E além de tudo, agora caiu a luz na Vila Madalena, então faz parte. Não, que bom que a gente tem celular, né, que nos permite seguir em frente. Agora, se conta pra gente como foi a sua adaptação, porque você já estava trabalhando com delivery, a Carlos não tinha delivery no começo, eu acredito que você está com delivery há cerca de 1 ano, né, e agora há já 2 anos, e sim. Aí você tem aí, a gente tem todo mundo o problema da pandemia, né, o coronavírus, que é um inimigo que nos obriga a ficar em casa, e isso é importante. Como foi a adaptação? Você está fazendo modificações, Lúcio? Sim, a gente fechou o restaurante já faz 3 semanas, e bom, no nosso quadro a gente tinha 50 pessoas, 40 ficaram em casa, a nossa ideia é que eles fiquem em casa agora, a nossa compromisso é manter os salários deles estando em casa. É um momento, acho que assim, é um momento agora a gente tem que ser solidário, então assim, essas pessoas têm que se proteger, tem que continuar estando bem, e 10 pessoas, a gente fez uma seleção dessas 10 pessoas que têm o carro ou moto, e eles não moram com idosos, então são pessoas que eles estão ajudando nesse momento a continuar um pouco o negócio, e só com delivery. De 2 casas eu deixei só um delivery para ter uma operação ainda mais enxuta. Você deixou o delivery concentrado em qual unidade? Deixamos concentrado nos jardins, porque nos jardins acabo tendo um espaço maior também. Minha cozinha é maior. Trabalham 5 pessoas em uma cozinha que trabalhavam 12. Então, assim, eles estão com mais conforto também, mais um pouco separados. E a gente tem, enfim, a gente continuamos com nossa nutricionista que vai nos orientando e a gente vai se adaptando todo dia e tomando as novas, enfim, decisões para sempre para garantir esse bem-estar deles, né? Você falou, e isso é uma coisa importante que você saiba, você trabalha muito bem a cozinha e tem algumas entradas da Carlos que eu gosto em particular, em especial a abóbora assada, né? Eu queria saber, você só está servindo pizza ou está servindo algum tipo de comida nesse momento? A abóbora assada, geralmente, eu faço nos meses de frio, que faz mais sentido. E para viajar, ela vai muito bem. Então, assim, eu vou começar a fazer abóbora assada semana que vem. A gente está servindo todas as nossas pizzas, todas as nossas entradas e 2 sobremesas que a gente deixou, que são as que melhores viajam, vamos dizer, que é o tiramisu e um brigadeiro de chocolate que a gente já estava fazendo fazia um tempo. Então, assim, a gente deixou essas 2, colocamos praticamente tudo na nossa carta de vinhos, nossa carta de cerveja também. Então, assim, a ideia é deixar para que a pessoa possa, enfim, resolver um pouco, assim, seu jantar. Tem entradinha, tem a pizza, tem pé de vinho, isso tem ficado, assim, um pouco desse jeito. E você alterou também a pizza, porque a sua pizza, embora não fosse napolitana, e as pessoas confundem isso, era uma pizza individual, né? Você está fazendo só pizza individual? A gente começou os testes semana passada de pizza grande. A gente acredita que agora seja um momento talvez interessante de ter esse produto, porque, né, agora é a família inteira que está em casa. E pizza individual, ela vai bem, chega bem, mas assim, precisa talvez pedir muitas. Às vezes um motoboy não consegue levar mais de, se a pessoa pede entrada e pede pizza, às vezes 6, 7 pizzas é o limite, porque não cabe.
Então a gente fala assim, não, vamos optar por pizza grande, que eu acho que é um momento legal para lançar esse produto. E a gente está em fase de teste, eu acredito que até semana que vem, segunda-feira, eu já tenha isso na loja do aplicativo que eu estou entregando. Qual é o aplicativo? Pelo iFood. E você pode dar 1 ou 2 exemplos de pizza grande com o preço? Sim, a ideia era que na pizza grande também seja um pouco mais acessível que comprar 2 pequenas. Então, assim, um exemplo, se a margarita custa 48, a pizza grande vai ser R$86. Que daria, então, 96 e você está dando R$10 de desconto. Sim, é isso. Nós vamos agora para a seção Fast Food de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Você teve uma experiência péssima com o Beraçateg. Existem ainda, inclusive aqui em São Paulo, chefes que usam essa técnica de maltratar, humilhar o funcionário? Não, acredito que isso aí, eu não sei se existem, porque eu não trabalhei com eles, mas assim, acredito que isso aí está fora de uso já faz algum tempo. Então, acredito que isso aí cada vez está até mal visto e acho que não faz nenhum sentido manter essa linha. E qual foi o pior chefe com o qual você já trabalhou? O Beraçateg. Qual foi o melhor profissional de cozinha com o qual você trabalhou e você adotaria como exemplo? Difícil escolher um, porque eu acho que cada um tem... eu trabalhei num restaurante na Itália que ele virou um pouco uma referência, né? Porque ele era o chefe, era muito interessante, ele era o chefe das 7 da manhã que ele começava até meio-dia, e da 1 ao meio-dia e meio que abriu o restaurante, ele se trocava e ele era o maître. Então ele trabalhava no salão durante o almoço e fazia igual à noite, né? Produzia de dia, à noite, à tarde, produzia e ele ia para o salão. Então assim, era uma pessoa muito completa, porque ele sabia exatamente os pratos, porque ele que tinha feito, a gente finalizava, basicamente. Mas ele tinha, assim, ele ajudava no recheios, ele ajudava a fazer as massas. Então, para mim, isso aí ficou muito marcado. Eu nunca tinha trabalhado com uma pessoa que trabalhasse dos 2 lados. Então, assim, isso para mim talvez chama Sergio Carbone. E fica num restaurante numa cidade, Torre de Picenardi, perto, em Lombardia. É incrível isso, eu nunca tinha ouvido falar do chefe que também é maître e atende. Mas a pessoa que melhor conhece é seu cliente, não? Claro, ele mais que ninguém conhece seu cliente, conhece os pratos. Então, assim, enfim, era um trabalhador incansável, uma pessoa que mais vi passar horas dentro do restaurante, e ele fazia as compras na hora que eles... Nesse nível, à tarde ele pegava o carro, ele ia até o mercado e comprava os produtos. Então, assim, era uma coisa, tipo, um restaurador realmente no nível máximo, né? Qual que é o segredo para não errar na pizza? Eu acho que são vários, mas eu acho que talvez o mais importante seja a temperatura do forno. Você pode entrar com uma massa muito boa, mas se teu forno não está suficientemente quente, a textura vai mudar completamente. Sua receita não é napolitana, como você a define? Uma pizza um pouco que tenha nossa, enfim, foi uma interpretação nossa. Eu adaptei ela com um peso, começamos com um peso de 150 gramas, e aí a gente viu, eu no começo da Carlos eu também passei no salão, né? Eu tinha essa imagem do Sérgio lá da Itália, então ficava um pouco na cozinha, um pouco no salão. E foi mais para isso, para entender, né, se as pessoas estavam gostando e o que a gente precisava melhorar. Depois a gente optou por deixar ela um pouquinho maior. Hoje tem 170 gramas, que eu acho que é uma medida justa que a pessoa, ele está bem. Ela janta essa pizza, ela come essa pizza e ele está bem. Não é muito grande, não é pequena. Então, é isso. Tem alguma pizzaria que você costuma comer quando não está na Carlos? Não. Não, é muita pizza que eu como aqui na Carlos, então geralmente eu vou em restaurante japonês, eu vou em restaurante em churrascaria, eu tento não comer pizza fora da Carlos. Tem alguma pizzaria que lhe dá arrepios? Não, nenhuma. Sente falta de fazer a chamada grande cozinha ou a pizzaria te satisfaz plenamente? Hoje eu não tenho mais essa questão de querer ser o chefe do reconhecido. Isso aí para mim já até foi um alívio não ser mais isso. Nunca fui, né? Mas enfim, eu sei que tem uma pressão por trás muito grande de você ser essa pessoa que, enfim, toda hora tem que ficar
inventando pratos novos e viajando para dar palestra. Eu trabalhei com esses chefes e eu não, enfim, chegou uma hora que eu falei assim, não é isso que eu também quero para a minha vida. Hoje eu sou muito feliz com o meu negócio. Você é argentino, nascido em Córdoba. O que é melhor para fazer em casa, churrasco ou pizza? Os dois são muito difíceis. Se você tiver, assim, lógico que se você tem casa e churrasqueira, eu falaria que para você é melhor fazer um churrasco. A pizza tem um problema da massa que você precisa... É difícil fazer uma pizza com esse estilo nosso na mão. Precisa de uma máquina. O forno é um problema, porque as pessoas que têm... Eu tenho amigos que têm forno a lenha em casa. Eles são muito pequenos, não são para fazer pizza. Aí na hora que você coloca muita lenha, não tem espaço para pizza. Então eu acho que sim, é melhor fazer churrasco. Melhor fazer churrasco. Mas você prefere pizza ou churrasco? Churrasco. Olha, vocês estão vendo revelações. Luciano Nardelli, o Lúcio, prefere churrasco a pizza. Mas sabia que hoje, quando eu faço churrascos, meus churrascos são assim, eles são 60% ou 70% só vegetais, e no final do churrasco eu faço uma carne. Então, assim, eu mudei muito esse conceito de churrasco de carne. Então, assim, eu faço brócolis na grelha, shiitake na grelha, milho na grelha, aspargo na grelha, faço um molinho para cada um, tudo para compartilhar, e no final eu falo assim, ok, gente, agora eu vou fazer uma carninha para finalizar. Esse é meu churrasco. Ketchup na pizza pode? Bom, aqui tem alguns clientes que trazem seu ketchup no bolso. Eu já vi isso aí. E eu deixo, né? Pode, porque qual é o problema também? Eu não sou... para mim não faz sentido comer ketchup com uma pizza, ou também como não faz sentido comer pizza doce. Eu não consigo. Mas, assim, se as pessoas gostam, é uma coisa... acredito que seja daqui só no Brasil, que as pessoas comam ketchup na pizza, tudo bem, né? Nós vamos agora para a nossa melhor sessão, a sessão Receitinha. O que o Luciano Nardelli vai oferecer para os ouvintes do podcast Cozinha do Lorenzato, que se espalha pelo mundo inteiro, felizmente. Bom, eu vou oferecer uma receita muito simples que a gente faz aqui na pizzeria, e hoje, como as pessoas estão em casa cozinhando, eu acho que é muito válida. É um molho de tomate. Ótimo! Esse molho de tomate é muito simples. São tomates frescos, tomate italiano, de preferência orgânicos, um bom azeite de oliva e sal, ok? São 3 ingredientes só. A primeira coisa que eu faço em casa, eu ligo no forno no máximo, ok? É importante esse tomate entrar com um forno muito, muito quente. E daí eu lavo os tomates, corto os tomates no meio, e em uma assadeira eu coloco um pouco de azeite e um pouco de sal na assadeira, e os tomates com a pele para cima. Eu deixo ela bem coberta a assadeira inteira, e eu asso o tomate é para ser cortado, então? Cortado no meio, e quando você coloca ele, você coloca com a pele para cima. E a ideia é que eles assem até o ponto da pele estar queimadinha. Quando ela queima, a gente faz aqui na pizzeria com forno a lenha. Então, o forno a lenha, que tem 500 graus, ele queima mesmo a pele. Em casa, se der para queimar, melhor. E se não, ele vai, quando começar a queimar, também já está. Depois você tira do forno, deixa resfriar um pouquinho e vai tirando a pele um por um com a mão. E depois disso, que ele já está um pouquinho mais frio, a gente passa no liquidificador. Isso aí vira uma base, na verdade, que você pode fazer um macarrão, você pode fazer, se quiser fazer um suco de tomate temperado, um Bloody Mary também, porque você coa. Eu uso para o molho, eu uso com semente, com tudo. Mas para fazer um suco de tomate temperado, eu passo por uma peneirinha. E fica super gostoso, não tem aquela acidez dos tomates em lata. Então é uma receita que eu adoro fazer em casa, e a gente, é nossa base também aqui no negócio. Eu achei ótimo, vou testar, porque nesses tempos que a gente tem que cozinhar muito, é uma receita também que te desobriga, você fica ali com o forno ligado e você não tem que ficar ligado na comida o tempo todo, né? Porque a gente também tem que cozinhar sempre. Sim. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no nosso estúdio remoto o chefe Luciano Nardelli, o Lúcio. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado a você, adorei bater papo. Antes de encerrar, fica uma dica muito especial para receber notícias quentes e ter uma quarentena cheia de criatividade, com ótimas opções sem sair de casa.
basta assinar o conteúdo da Vejinha no link assineabril.com.br/podcast Veja SP. Até a próxima sexta, um abração a todos.